Por que somos como somos? Você sabe por que seu cabelo é castanho e do seu amigo é loiro? Isso acontece por causa do seu DNA. Então meu DNA define como eu sou? Bem, não exatamente. Em geral, as características de nós humanos aparecem assim. Está lá o DNA todo bonitão no núcleo, e então uma proteína se liga a uma das partes desse DNA e realiza um processo chamado transcrição. E, a partir desse DNA, um RNA é produzido. Eles têm algumas diferenças entre eles, como essa belezura de fita única que podemos ver aqui. E então, esse RNA sofre uma série de mudanças e sai do núcleo, que nem adolescentes que amadurecem sem da casa de seus pais. Após isto, esse RNA se encontra com o ribossomo e sofre um processo chamado tradução. E, a partir desse RNA, que surgiu de um DNA, vejam só, vai ocorrer a formação de uma proteína. E então, essa proteína poderá ocasionar o aparecimento de uma característica como o cabelo loiro, por exemplo. Então, tudo que eu sou gira em torno do que está pré-definido no meu DNA, certo? Não exatamente. Alguns fatores externos podem interferir muito nisso tudo, como por exemplo a radiação ultravioleta, temperatura, alimentação, até a quantidade de exercício que você faz. Para explicar isso melhor, precisamos falar de alguns conceitos. Sabe aquele DNA do qual falamos lá atrás? Então, nem todas as partes dele viram um RNA e depois uma proteína. Mas para as partes que posteriormente viram uma proteína, damos o nome de gene. E ao conjunto desses genes de um indivíduo, damos o nome de genótipo. E sabe as características das quais falamos anteriormente, como o cabelo loiro? Ao conjunto dessas características de um indivíduo, damos o nome de fenótipo. E alguns dos fatores já citados anteriormente, como temperatura, alimentação, podem alterar o fenótipo sem necessariamente alterar o genótipo. Basicamente, o genótipo molda o nosso fenótipo. Porém, isso não quer dizer que você é algo definido, ou que não é suscetível a mudanças. Na verdade, mudanças nos afetam o tempo inteiro. Por exemplo, não existe o gene da diabetes tipo 2. O que existe é você nascer com maior propensão a ter essa doença. Porém, com práticas saudáveis, isso pode ser evitado. Além disso tudo, no campo da biologia molecular, existem diversos outros processos que podem alterar alguma dessas características ou como elas vão ser expressas em nosso corpo. Mais recentemente ainda, existe o campo da epigenética, que estuda fenômenos cujas informações para acontecerem não estão exatamente no DNA, mas atuam sobre o DNA. E isso tudo é um mundo à parte. Esse assunto não está nem perto de ser completamente resolvido.